Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Glória a Jesus, nós te amamos, Senhor. Hoje, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, estamos vivendo um ano do extraordinário. Glória a Jesus! Um ano onde o Senhor tem feito coisas extraordinárias. Nós recebemos essa palavra de vivermos o extraordinário em 2026. E quando vêm as preocupações, quando vêm os problemas, a gente tem que pensar, virar o extraordinário. O extraordinário só vem se for em situações que precisam de coisas extraordinárias, né? Todos os dias. E nosso coração fica alegre e feliz porque Deus é fiel. Ainda que a gente seja infiel, nós somos. Ainda que sejamos pecadores, porque nós somos, o nosso Deus continua fiel e ele é perdoador, é aquele que se arrepende de verdade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo é o 16. Enquanto você abre, separa uma caneta, um caderno. Talvez você precise de um café, como hoje eu precisei. Estou precisando de um café, uma água para se manter esperto, ligado. Coloque o seu telefone no silencioso para que você, não seja interrompido aqui no estudo. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite nós queremos lhe agradecer pela oportunidade de estar na tua presença, pelo ano extraordinário que estamos vivendo. Sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Quero lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Visita, Senhor, cada coração nessa noite, a nossa mente, transforma a nossa mente, faz da nossa mente uma mente espiritual, mente de Cristo, olhos espirituais, ouvidos. Que o nosso viver, Senhor, seja um viver realmente espiritual, um viver que é fiel a Ti, um viver, Senhor, que procura andar conforme a Tua palavra. Nessa noite, Senhor, esclarece ao nosso coração e à nossa mente aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é viva, é poderosa, é eficaz, nos alimenta, nos lava, sim, com a água da palavra e nos torna mais alvos do que a neve nessa noite. Te louvamos por cada vida e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Juízes 16. A gente vai encerrar hoje o capítulo 16 de Juízes. Nós estamos falando sobre um juiz famoso chamado Sansão. Não é o juiz do Brasil e nem de outro lugar. É Sansão. Falamos o início do capítulo 16 na semana passada. Falamos sobre o encontro dele com Dalila. Vimos que a única mulher que fala pela qual Sansão se apaixonou foi Dalila, apesar dele ter casado antes, ter se envolvido com uma prostituta. Sansão é muito parecido com qualquer outro ser humano que decide viver conforme acha melhor. Então a gente vai ler aqui do versículo 25 até o 31. Juízes 16, do versículo 25 ao 31. A minha Bíblia tem um título que diz assim, a morte de Sansão. 23. Eu falei 25, né? Mas vamos ler do 23 em diante, é porque eu falei sobre o 23 na semana passada, o finzinho. Mas nós vamos ler do 23 em diante. Fala sobre a morte de Sansão, diz assim: os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Eita! A gente terminou falando que Sansão foi preso, foi traído pela mulher pela qual ele se apaixonou. Vimos quão manipulado Sansão foi pela sua própria fraqueza, se permitiu ser manipulado, né? Quem vê de fora a situação e assiste e fala assim, gente, que absurdo, como que esse homem não estava vendo o que Dalila estava fazendo com ele, né? Mas é assim, quando nós estamos cegos pelo pecado, a gente não enxerga um palmo na frente do nariz, literalmente. A gente não enxerga. Por isso a palavra de Deus nos chama, né, de cegos.
guiando o cego. Quando nós estamos mergulhados no pecado, é um cego guiando outro cego. Diferente daquele que tem fome da palavra, que é um faminto mostrando para outro aonde encontrar o pão. Ele encontra o pão e chama o outro. Agora o cego não, o cego guiando outro cego. E quando a gente está envolvido no pecado, mergulhado no pecado, a gente fica exatamente assim. Quem está de fora consegue enxergar, mas a gente não. Quem nunca viveu isso, né? Eu acredito que todos nós já vivemos uma situação na vida em que alguém chegou para a gente e falou coisas que estava claro para aquela pessoa e a gente não enxergou. E depois que tudo passou, que os nossos olhos se abriram, a gente olhou e falou assim: Meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Como que eu não enxerguei isso? Então, é bem fato dizer que a situação de sanção é uma situação que todos nós já passamos, talvez não tão no nível tão drástico, tão sério quanto ele, ou talvez a gente até passou, né? A gente não sabe. Talvez você tenha passado uma situação tão difícil quanto a de sanção, mas ainda há tempo. A gente vai ver aqui a consequência, ainda não terminou. Ele foi preso. E a gente vê aqui no versículo 23 dizendo assim: ó, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. A gente encerrou semana passada falando esse pedacinho aqui, que Sansão ele é capturado, né? O Senhor deixa Sansão. Gente, presta bem atenção. A gente viu aqui no versículo 20 desse mesmo capítulo 16, aí eu até pedi para que você marcasse na sua Bíblia, capítulo 16 de Juízes, versículo 20. O finalzinho do versículo 20 diz assim, ó: Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. O Senhor foi muito paciente com Sansão. Sansão viveu uma vida totalmente fora do padrão que o Senhor havia dito aos pais de Sansão. Ele tinha sido separado, era nazireu de nascimento, lembra? Mas ele decidiu viver do jeito que ele queria. E mesmo assim, o Espírito de Deus estava nele. Aí a gente se pergunta, como é possível? É, a gente não sabe como é possível, mas Deus faz. Quantas vezes você olha talvez para alguém que é tão usado por Deus em algumas situações e em outras está vivendo uma vida tão errada e aí a gente olha assim, como que a pessoa estava vivendo tão errado aqui e agora Deus usou ele ali e falou uma palavra no coração de alguém? Como que isso foi possível? Deus estava fazendo isso com Sansão e Deus vai dando oportunidades para a gente cair em si até o momento em que o Senhor nos deixa por completo. E o Senhor deixou Sansão. Quando o Senhor abandona Sansão, os líderes dos filisteus levam Sansão preso e fazem o quê? Uma festa. Lembra que Sansão gostava de festejar? Ele fazia banquetes, lembra no primeiro casamento dele? Agora, a atração da festa é Sansão. Infelizmente, Sansão vai virar a atração da festa e ele aqui é, é o troféu. E eles fazem um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Para festejar, eles comemoram essa vitória, dizendo aqui no final do versículo 23, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. As outras vezes a gente não vê Sansão de repente falar assim, o Senhor entregou os filisteus nas minhas mãos, o Senhor fez. Ele fazia e pronto. Aqui a gente vê os filisteus dando glória a um Deus que nem existe, né? Ao Deus Dagom, coisa que Sansão não fazia. Versículo 24. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra. Ele, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: Tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem
que o guiava pela mão. Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e, no alto, na galeria, haviam cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: Que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele os empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família de seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram em Tesorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. A história de Sansão termina bem trágica, né? Mas é importante a gente analisar uns pontos daquilo que aconteceu. No finalzinho da vida de Sansão, ele vai virar objeto de zombaria. Os filisteus vão usar Sansão como um troféu e uma forma de divertimento. A gente viu aqui que fala que na galeria tinham cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que os divertia. Me lembra um pouco o Coliseu, que era usado, né? Pessoas eram sacrificadas, morriam para servir de espetáculo, para que as pessoas se divertissem. O ser humano, ele consegue chegar ao ponto, quando ele vai se afastando do Senhor, não é só o pecado que eu cometo contra a minha vida, mas o pecado vai me cegando a ponto de eu ser insensível ao sofrimento do outro e a maldade, as atrocidades, a violência se tornar algo comum. Já não me afeta mais, tá tudo bem, fica até divertido, fica engraçado. E é o que estava acontecendo aqui com os filisteus fora, né? Não eram um povo que servia ao Senhor e eles estavam usando Sansão como um troféu para se divertir. O inimigo, quando ele está sem forças, geralmente o ser humano acha isso divertido. A gente debocha do inimigo. É importante a gente pensar em algo assim. Se fosse ao contrário, se é o meu inimigo que foi vencido, se é o meu inimigo que está sendo destruído, é motivo para eu me divertir? É motivo para eu achar engraçado? Existiram e existem situações, existiram no meio da igreja, violências que a própria igreja cometeu, a história da igreja cristã, infelizmente, cometeu violência contra seus próprios irmãos por pensar em alguma coisa diferente, por estar comandando a história. Muitas vezes a gente acha divertido e do tipo, bem feito. Ah, realmente, teve que pagar mesmo, merecia. Demorou a acontecer. A gente tem prazer, a gente se diverte com isso. Aqui os filisteus estavam fazendo algo que a gente viu até o momento, na história de Juízes, até o próprio povo de Israel fazer. A gente está vendo os filisteus fazerem isso com Sansão. E a gente vê que isso é terrível. Mas se fosse ao contrário, será que Deus daria um aval? Assinaria embaixo? Tá tudo bem você achar graça disso, tá tudo bem ficar divertido, porque afinal de contas é o inimigo do povo de Deus, então tá tudo bem.
aquele que persegue os cristãos, aquele que debocha da sua fé. Então, quando dá algo errado com ele, quando acontece um problema com ele, ou com ela, né? Ele que eu quero dizer, o ser humano, a pessoa. A gente acha, tô sendo vingado, valeu a pena. Vou assistir de camarote, vou só ver o que vai acontecer. Para nós que conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, isso não pode acontecer. Muitas vezes a gente finge até que não está sentindo prazer com isso, mas a gente está. A gente se sente satisfeito. Quando isso acontecer, nós devemos correr aos pés do Senhor, pedir perdão e pedir ajuda. Socorro. Senhor, me socorre, quão terrível eu sou. Como eu posso ter prazer na vingança? Porque a palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Ele, porque Ele é o único que é justo. Então, quando acontece alguma coisa, a gente acha isso muito legal, muito bom. Realmente, não, a gente não pode se divertir com isso. A gente não pode achar isso bom. Isso quer dizer que o cristão é contra as leis, contra a consequência das atitudes, contra a aplicação da lei, contra alguém que cometeu uma atrocidade ser preso e ser tirado da sociedade para não cometer de novo? Não, não é isso. Mas a gente não pode achar normal a violência. A gente não pode achar normal as outras pessoas estarem morrendo, sofrendo. E tá tudo bem, isso acontece todo dia, toda hora. E alguém sempre morre. Morre gente hoje, nasce gente amanhã, e tudo bem, faz parte da vida. O cristão não pode achar isso comum. E a gente vai ver que isso estava acontecendo no meio do povo de Deus. O que que acontece aqui agora? Os filisteus estão fazendo isso com aquele que deveria ser quem ia iniciar a libertação de Israel. Os filisteus estão usando o juiz Sansão, deveria ser realmente o líder, que era o líder do povo naquela época, como o fantoche, um palhaço, um bobão, alguém que está sendo totalmente controlado. Essa é a postura de quem não serve a Deus, fazer esse tipo de coisa. Então, depois de Sansão viver tudo aquilo que ele viveu, agora ele está aonde ele procurou estar. Quando a gente vai se desviando do caminho do Senhor, a gente vai indo exatamente para o caminho onde a gente procura estar. E quando a gente chega lá, a gente pergunta: como que eu vim parar aqui? O que que foi que aconteceu? É a primeira vez em todo o longo do relato que a gente vê aqui mencionado que Deus concede o pedido para Sansão. É a primeira vez onde Sansão se coloca numa posição em que ele ora. Olha que coisa interessante. Aí, em toda a história de Sansão, a gente está vendo quantos capítulos? Deixa eu conferir aqui. A gente está vendo, falando de Sansão desde o capítulo 13. Então, são 3 capítulos que a gente está falando sobre Sansão, e só no final do último capítulo que fala da história dele é que a gente vê Sansão se posicionar pedindo socorro, orando ao Senhor. E alguém que tinha sido separado por Deus. Só quando perde tudo. Quantas vezes, mesmo conhecendo o Senhor, a gente só se prostra em orar quando a gente perde tudo? Ele clama, é a primeira vez que ele vai clamar ao Senhor, e olha como Deus é misericordioso. Sansão clama e é respondido. Versículo 29 fala assim: então Sansão forçou 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Ele ora pedindo que o Senhor restaure as forças dele, e o Senhor restaura, porque ele acaba tendo força para empurrar as colunas. Quando eu li isso aqui, eu pensei: e agora? A gente está num problema. Porque nós cremos que a vida é muito preciosa. Toda palavra, o cristianismo, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, valoriza a vida.
a gente aprende que a vida pertence ao Senhor. Quando eu li, mais uma vez, né, que eu li, e que Sansão clama ao Senhor, no versículo 28 ele fala assim: E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. E disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força. O templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Aí eu pensei, então Sansão se matou. Ele se suicidou, então? Eu fiquei confusa. Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O Senhor nos ensina a preservar a vida. E a Bíblia claramente diz aqui que Sansão clamou, pediu para que o Senhor o desse forças e ele que eu morra com os filisteus e que eu morra aqui. E eu fiquei pensando, e agora como que a gente analisa essa situação em relação a Sansão? O que eu entendo que aconteceu aqui, eu fui buscar alguns livros, né? Alguns teólogos explicando essa atitude de Sansão. Essa atitude de Sansão não é simplesmente um suicídio de desespero. Eu quero morrer, eu quero acabar com o sofrimento, eu não quero mais viver. A atitude de Sansão aqui, ele se posiciona como a pessoa em tempos de guerra. Imagine, a gente viu muito sobre isso quando a gente estudou Josué, por exemplo. O livro de Josué fala muito sobre batalhas. E a gente sabe que em uma batalha, você entra numa guerra física, eu estou falando de batalha material mesmo, homem a homem, ombro a ombro, carne com carne, espada contra espada, pessoa contra pessoa. Quando há uma guerra assim, dessa forma, havia uma guerra assim, e você se dispõe a ir, você sabe que você está arriscando a sua vida, você está entregando a sua vida por aquilo ali. O povo de Deus naquela época precisava arriscar a sua vida porque eles estavam conquistando, eles precisavam conquistar aquilo que o Senhor já tinha dado por herança. A gente viu no livro de Josué que o Senhor havia dito: Eu darei a vocês, contando que vocês me obedeçam. Continue obedecendo a minha palavra, que eu darei para vocês vitória sobre seus inimigos. Nessas guerras, nessas lutas, alguns morriam. Essas pessoas que morriam em lutas, elas não estão se suicidando, não estão se matando. Elas estão ali lutando por isso. O caso de Sansão eu entendo, e alguns teólogos entendem da mesma forma, eu fui buscar, isso tem base, que Sansão ele não simplesmente resolveu morrer. Ele sabia que para ele cumprir aquilo que o Senhor tinha dado a ele, ele sabia que ele havia se desviado do propósito e que naquele momento, só arriscando a própria vida, ele conseguiria iniciar a libertação do povo de Deus do poder dos filisteus. Então ele se coloca ali como um soldado em risco, alguém que lidera uma batalha, se entrega ali e ele derruba tudo aquilo e morre junto com eles. Porque cria um pouco de conflito para a gente. E eu fui buscar também sobre a salvação de Sansão. Muitos podem perguntar: será que Sansão foi salvo? Quando a gente vai lá em Hebreus 11, eu nem marquei, gente. Às vezes você consegue ir lá para sua Bíblia. Hebreus é quase no final da sua Bíblia, tá? Você vai para Apocalipse e volta assim, ó. Você acha mais rápido. Hebreus, capítulo 11, fala sobre o que a gente chama de... Deixa marcado o juízo que a gente vai voltar, tá, gente? De galeria dos heróis da fé. Como se a gente entrasse numa galeria de artes
num museu e você fosse passar num corredor e encontrasse quadros dessas pessoas, uma galeria, por isso que muitos chamam de galeria. Em cada quadro, há fotos de Abraão, Isaac, Jacó, né? E outros. Sansão é um dos que estão aqui na lista dos heróis da fé. Vamos ver se a gente encontra aqui. A gente está em Rabi 32. Rabi. Vamos lá. O presbítero João está aqui me ajudando. Então vamos lá. Hebreus 11, versículo 32. Diz o seguinte: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão. Então, Gideão, a gente conclui que ele está salvo. Baraque, a gente conclui que está salvo. Sansão, olha aqui, está salvo. Jefité, que a gente estudou sobre ele, que teve uma atitude terrível, mas apesar disso, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, eu entendo que Sansão foi salvo, porque não teria nenhum sentido o autor da carta aos Hebreus citar Sansão como um exemplo de herói da fé se ele não tivesse sido salvo. Inclusive, o autor fala que é pela fé eles conseguiram e não pelas obras. Minha irmã, que coisa terrível. Ainda assim, mostra o quanto nosso Deus é misericordioso. E a gente vê que ao fim da vida, Sansão se arrependeu. Creu que Deus era poderoso e amável, justo a ponto de perdoá-lo. O Senhor o perdoa porque o Senhor restaurou as forças dele e ouviu o clamor dele. E a gente vê aqui que o Senhor o perdoou. O que que isso traz para a gente? A história de Sansão fecha de que forma? A gente viu tanta coisa ruim, tanta tragédia, tanta desobediência, tanta rebeldia da parte de Sansão, que a gente chega no final da história e até coça a cabeça e pergunta: Meu Deus, mas foi salvo? Será? É a mesma forma quando eu olho, se eu parar para olhar para os meus pecados. Meu Deus, será? Com tudo que eu já fiz, com tudo que eu faço, será? A palavra de Deus diz que todo aquele que chega diante do Senhor com o coração verdadeiramente arrependido, aquele que se arrepende, confessa, o Senhor é fiel e justo para perdoar. E a partir daí nós somos salvos. Então a gente entende e vê aqui, a gente consegue concluir em toda essa história de Sansão. Primeiro, volta lá para Juízes 16. Que o nosso Deus ele cumpre aquilo que ele disse. O que que ele falou lá para a mãe de Sansão? Olha, você vai ficar grávida e ele vai iniciar esse aí que vai nascer, vai ser nazireu, separado, e ele vai iniciar a libertação de Israel, porque Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Então ele vai iniciar a libertação. Tudo isso que a gente viu parecia que isso não ia dar em nada. Onde que vai iniciar a libertação? Iniciou aqui, né? Quando ele A palavra diz que ele matou mais pessoas, mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Então ele inicia a libertação ali. O Senhor cumpriu o que falou. Outra coisa importante. Primeiro que o Senhor cumpre, de que forma que ele vai cumprir, a gente não sabe, mas ele vai cumprir. Segundo, o Senhor, ele perdoa aquele que tem um coração arrependido, ele não rejeita. O Senhor perdoou Sansão, mesmo vivendo uma vida dissoluta, uma vida rebelde, uma vida de prostituição, de tudo aquilo, né, que a gente viu. Mas o Senhor, ele é perdoador. Quando a gente encerra aqui o estudo de Sansão, a gente vai entrar em uma outra fase do livro de Juízes. Mas antes da gente entrar nessa outra fase do livro de Juízes, eu queria aqui fazer um resumão rápido para trazer à nossa memória os juízes do livro de Juízes. Parece estar falando, né, a mesma coisa. Mas a gente vai
A gente estudou sobre os juízes do livro de Juízes. Minha irmã, mas o livro de Juízes ainda não acabou. Quem está com a gente aqui há um tempo sabe que os juízes a gente termina de estudar esses juízes agora, mas não o livro completo, né? O livro vai ter uma outra parte, uma outra fase agora. Então, essa ambiguidade, o que que é uma ambiguidade? É uma santidade no meio do pecado, a perseguição, a luta no meio do livramento. Deus fala uma coisa, o povo faz outra, parece que vai vir e não vem. Então, essa ambiguidade, isso quer ser ambíguo, tá? A gente cada hora tá de um jeito, tá presente do início ao fim da vida de Sansão. A gente acha que vai ficar ok e não vai. Isso acontece também no livro de Juízes. Apesar de agir de forma contrária à sua condição de nazireu à lei de Deus em geral, foi ele que Deus usou para defender Israel do jugo dos filisteus por 20 anos. Ao final de sua vida, causa enorme dano aos filisteus, mas para consegui-lo tem que morrer. O que que a gente conclui com tudo isso? A gente conclui que o comentário sobre os relatos dos juízes, dizendo sobre Sansão, o que dizemos em relação a todos os juízes até agora. Naqueles tempos difíceis, Deus salvou Israel por meio de homens e mulheres cheios de imperfeições. É isso que Deus sempre faz. O aspecto diferenciado desse livro é o objetivo do autor ou compilador, que a gente falou sobre isso, dessas histórias. Mostrar a decadência de Israel em razão à sua contínua perda de sensibilidade à crueldade e à violência. O que que a gente conseguiu concluir aqui? Que em meio a homens e mulheres imperfeitos, como eu e você, ou aos nossos olhos até pior do que a gente, o Senhor usa para salvar. Por que que Deus usa pessoas imperfeitas? Porque não tem ninguém perfeito. Perfeito foi só o nosso Senhor Jesus. E por que que ele usa pessoas? Porque ele ama pessoas. Por que que ele ama pessoas? Porque ele criou a imagem e semelhança, ele é assim, o nosso Deus é amor. Ele usa pessoas imperfeitas, cheias de defeitos, mas para cumprir o seu propósito. Ele faz sempre assim. Tudo que a gente viu até agora é a decadência de Israel, e por causa dessa decadência, ela vai cada vez mais perder a sensibilidade à crueldade e violência. Nós não podemos perder essa sensibilidade, foi o que eu falei desde o começo. Não podemos permitir que nós sejamos insensíveis a toda a crueldade e violência que a gente vê todos os dias. Iniciamos o tema da violência com o relato do assassinato do gordo Eglon. Alguém lembra? A gente iniciou o livro de Juízes falando sobre o assassinato de um rei gordão, sim, ó, chamado Eglon, que o cara enfia a espada nele, é tanta gordura que ele não consegue tirar. Em seguida, a forma inesperada de como Jael matou Cícera. Como foi que Jael matou Cícera? Pega uma estaca de prender a tenda, né? E mata batendo a estaca na fronte de Cícera. A gente viu também sobre Gideão, também é vitorioso, mas Israel começa a pagar impostos a alguém idólatra e violento que se comporta como rei. Gideão vence e logo depois vem esse que pensa que é rei. Ele diz que não é rei, mas age como um, que é filho dele. O cara chamava Abimeleque, sob o qual sobe ao poder, ele sobe ao poder matando os próprios irmãos e acaba lutando contra aqueles que o elevaram ao poder porque o traíram. Ele mata 70 irmãos, lembra disso? O riso, por que o riso? Porque no início do livro de Juízes, a gente viu que alguns achavam graça da morte, lembra? Assim, um certo tom de deboche. O riso se transformou em desgosto, pois agora os israelitas estão matando uns aos outros. Em várias ocasiões, há reclamações de uma tribo contra outra, o que mostra falta de confiança e de coesão como povo. O pecado vai tomando
uma proporção tão grande que a gente começa a brigar entre si. Dentro da igreja o povo começa a brigar, dentro da família começa a brigar, a gente não se entende, é um irmão contra irmão. Quando isso chega a esse ponto, a gente precisa parar. Nós precisamos parar. Dentro de casa ninguém se entende, gente, vamos parar. Dentro da igreja ninguém se entende, vamos parar. O Espírito Santo não está aonde tem confusão. Se chegou a esse ponto, a coisa está complicada. Vamos acender a luz vermelha, tem um sinal de alerta, vamos mudar o nosso comportamento, vamos nos arrepender. Jefté nos leva à violência intrafamiliar, o chamado filicídio. O que que é isso? Um pai mata a própria filha. E a gente termina com um juiz que se considerava bonito, invencível e até engraçado, mas que para vingar-se dos seus inimigos precisou sacrificar a própria vida, né? Precisou morrer. A violência do livro vai seguir crescendo até o final. Então, a gente vai continuar vendo essa violência crescer, tá? Quando não se contam mais histórias de juízes, apesar de não contar a história dos juízes, a violência vai aumentar. Os últimos relatos mostrarão os extremos a que um povo pode chegar quando se pensa em violência. Na história do cristianismo também encontramos os que serviram a Deus de coração e os que não o fizeram. Gente, isso é muito importante. A gente olhar para nós mesmos e sabermos que nós, como cristãos, a história do cristianismo deixou muito a desejar. Por quê? Porque são feitos de pessoas falhas. Se você estudar a história do cristianismo, você vai ver cristão matando cristão. Porque um batizava de um jeito, outro batizava de outro. Minha irmã, que doideira, é verdade. Cristão matando pessoas que pensam diferente, que crê, que não são cristãos, que não querem Jesus, e cristão achando que deve matar o outro por causa disso, ao invés de levar amor, ao invés de amar, porque a gente consegue falar de Jesus, contagiar a pessoa com Jesus, amando, não tem outro jeito, não é com violência. Infelizmente, a Igreja de Cristo cometeu muitas falhas. Como que a gente faz agora? Nós seremos aqueles que não vão cometer essas falhas e nem outras. Vamos procurar ser espelhos de Cristo. A gente tem muita história para que se envergonhar, mas também tem muita história para se alegrar. O autor de Juízes quis reconhecer a ação de Deus na história, ressaltando os feitos vergonhosos dos líderes e da sociedade. A gente não sabe se foi um único autor ou se alguém pegou e juntou várias histórias e botou tudo no livro de Juízes. Mas seja qual for, o intuito foi esse. A gente termina aqui a primeira parte do livro de Juízes. Quantos são os juízes do livro de Juízes que a gente falou desde o começo? São 12. Isso é proposital. 12 é número de governo. É proposital. Tem esse. 12 é um número mágico. Se eu usar o número 12, eu vou sair governando tudo. Não tem nada a ver, gente, não é nada disso. Tem um sentido. Quando a gente vê o número 12, tem ideia de governo, é de comando, liderança. Por que que Jesus escolheu 12 apóstolos? Porque eles iam iniciar a igreja, eles iam ser os líderes da igreja. Eram 12. Que também eram 12 tribos. Por que que eram 12 tribos de Israel? Porque eram essas que deveriam ensinar os outros povos a serem aqueles que iriam servir a Deus. Então, 12 tem a ideia de governo. Por isso que aqui, quem compilou o livro só contou 12 histórias. É possível que tenha tido mais juízes nesse tempo? É possível. Minha irmã, por que que não está aqui? Porque o autor não quis estar. Porque o nosso Deus não quis nos contar os outros juízes. Mas é possível que tenha tido mais do que 12. Quais são os juízes que a gente viu desde quando a gente começou? O primeiro foi Otoniel. Lembra que começa melhor e vai piorando? É o nosso espiral descendente. Começa grande e vai ó, diminuindo, tá? Quem era o melhor? Otoniel.
Por que que Otoniel era o melhor? A descrição é pequenininha, mas se você ler, for lá para o nosso estudo no YouTube, no livro de Josué, se você assistir os últimos estudos, você vai entender quem era Otoniel. Ele foi genro de Caleb. Quase que fugiu o nome do homem, gente. De Caleb. Então ele teve um sogro, que dá licença, né? Era amigo de Josué, foi um dos espias, viveu toda a libertação, o poder de Deus, tudo isso. Então, Otoniel teve que correr atrás, lutar para conseguir a esposa. Ele foi lapidado, ele foi ensinado. Então, da relação de juízes que nós temos, Otoniel foi o melhor. Dali a coisa vai começando a ficar pior, 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 pior e cair. Então, nós temos o primeiro, Otoniel, depois veio Eude. Eude foi o que matou o Eglon, aquele gordão que a gente falou. Sangar, Débora, Gideão, Tolar, Jair, Jefité, Ibissã, Elon, Abdon e Sansão. São os 12 juízes de que nós temos conhecimento aqui no livro de Juízes. A partir da segunda-feira que vem, a gente vai começar a estudar a outra parte do livro de Juízes. Essa segunda parte é chamada de epílogo. O que que quer dizer isso? É um resumão. Não é um resumão contando o que já foi contado. É um resumão diferente. É compilando algumas outras histórias e resumindo a ideia do autor do livro de Juízes. Lembra que o intuito do livro de Juízes é mostrar a que ponto pode chegar o povo de Deus quando ele pensa que pode fazer o que quer? Então é exatamente isso que vai continuar acontecendo. Então isso é chamado de epílogo. Essa parte agora é a parte do caos. Minha irmã, eu achei que estava ruim. Se prepara que vai ficar pior. Agora vai ser o momento do caos religioso e moral. Uma coisa que a gente tem falado muito, muito não, a gente falou algumas vezes, vou corrigir, a gente falou algumas vezes no discipulado no domingo, você está convidado, 4 horas da tarde, antes do culto, foi que ser cristão não é seguir moral, tá? A gente não ensina moral. Jesus não ensinou uma moral. O que que é moral? Uma boa moral. Ser uma boa pessoa, pagar suas contas, não trair a esposa, não trair o marido, ser um bom pai, ser um bom filho, trabalhador, alguém que serve de exemplo, segue as leis. Isso é uma boa moral. Igreja não ensina boa moral. Evangelho não ensina boa moral. Observa aqui que a frase está caos religioso e moral. Para haver um caos moral, o que que é caos? Bagunça, tá? Desordenado, não tem controle. Ninguém sabe onde está, nada, onde começa, onde termina. É um caos. É pior do que uma bagunça. É algo elevado a 10. Quando chega a um caos moral, isso é porque a parte religiosa já entrou num caos faz tempo, se perdeu. Então, por isso que eu botei a frase aqui: caos religioso e moral. Por que religioso primeiro? Se nós não seguimos a palavra, se a gente não viver o evangelho como tem que ser vivido, o resultado, óbvio, também será uma bagunça moral. Por quê? Nós vivemos e procuramos viver, né? Nós procuramos viver o mais parecido com Cristo, certo? Com o que Jesus nos ensinou. E o que que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como a si mesmo, não adulterar, crer no Senhor Jesus, ter uma mente de Cristo. Coisas que nós vamos aprendendo que vai além da moral, além de ser uma boa pessoa. Eu não sou uma boa pessoa e sirvo a Jesus. Eu me tornei uma pessoa melhor porque eu sirvo a Jesus. Primeiro eu sirvo a Jesus e depois eu me torno uma pessoa melhor. Por quê? A transformação do evangelho, ela transforma tudo, tudo. Recentemente, eu assisti um vídeo curto contando de uma história de uma cidade
das Américas, não sei se é América Central, América do Sul, agora eu não me lembro, que era o local mais perigoso daquele país. É uma cidade que era o local mais perigoso. Os jovens morriam muito cedo, não tinha comida, não tinha isso, não tinha aquilo, nada, não tinha respeito. Não sei o que você imaginar, aquele caos, tipo aqui, ou pior do que o livro de Juízes. Chegaram lá os missionários, pregaram, ensinaram. Tinha uma religião lá? Tinham várias religiões, tal, etc. Não vamos chegar a esse ponto. Mas chegaram os missionários, as pessoas começaram a conhecer Jesus, começaram a entender que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Consequentemente, por ter recebido Jesus de verdade, hoje é a cidade aonde é zero violência, aonde todas as crianças estão na escola, aonde o governo não precisa se preocupar porque os cidadãos se respeitam. A boa moral veio a partir da conversão. Então, aqui o que vai acontecer? A gente vê, se tem caos religioso, se cada um faz o que quer, ninguém vai respeitar nada, então a moral vai estar bagunçada. Aonde isso começa? Aqui, do capítulo 17, que a gente vai começar segunda-feira, até o 21, que é o último capítulo do livro, de Juízes. Isso vai dividir em duas partes. Vai retratar o caos religioso e moral característico dessa época. Inclui a história do sacerdote Mica, que é o que está aí na sua Bíblia, capítulo 17. A minha tem um título assim, Os Ídolos de Mica. Começa aqui. Esse cara é um sacerdote. Então, inclui a história do sacerdote Mica e dos danitas. O que são os danitas? São as pessoas que são da tribo de Dan. Dan é uma das 12 tribos de Israel, tá? Bem como a narrativa do levita e da sua concubina, culminando na guerra contra os benjamitas. Benjamitas, quem são os benjamitas? São os descendentes de Benjamim, que também é uma tribo. Então, observe aqui que é um problema com o sacerdote, um problema com a tribo de Dan, um problema com o levita e sua concubina. Para começo de conversa, a levita não podia ter concubina, então você já está vendo que o negócio aí está muito fora da lógica. E guerra contra a tribo de Benjamim. A gente vai entrar num ponto crítico. Lembra da espiral que a gente falou? Agora a coisa é o ponto crítico do livro de Juízes, dessa espiral que a gente está falando. A gente vai ver a repetição do nosso versículo-chave. Qual é o versículo-chave do nosso estudo? Juízes 17, versículo 6 diz assim. Dá uma lida aí, se você puder marcar na sua Bíblia esse versículo, para nunca mais esquecer. Diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Ah, mas eu vou fazer aquilo que eu acho certo. Ah, eu fiz porque eu acho certo, né? Não tinha rei em Israel, cada um fazia o que tinha certo, o que achava que estava certo. O epílogo de Juízes apresenta dois episódios interligados que ilustram o colapso moral e religioso de Israel quando a liderança divina está ausente. Você vai dizer assim, minha irmã, está dizendo que não tinha rei em Israel, por isso cada um fazia o que queria, tá bem claro. O que a gente tem falado desde o começo? Que o livro de Juízes ele aponta para um rei perfeito. Mostra que nenhum ser humano consegue ser rei de uma forma perfeita. O ser humano é falho, cheio de imperfeições. Para quem está apontando o livro de Juízes? Para que rei? Jesus. Só ele vai fazer a coisa da forma certa. Lembre que nós aqui cremos na palavra de Gênesis e Apocalipse. E como que a gente lê a Bíblia? Com que lentes, tá? Você tá vendo meu óculos? Com que lentes eu leio a Bíblia? Eu leio a Bíblia com a lente do cristão que crê em Jesus. Só pode ser cristão aquele que crê em Jesus, né? Então, tem hora que a gente tem que ser meio óbvio. Como que a gente lê a Bíblia? Ao foco de Jesus. Jesus tratando de Gênesis e Apocalipse. Então a gente entende que Jesus é apontado aqui no livro de Juízes. O que a gente vai ver também? Essa crise religiosa aí que a gente vai ver ídolos e sacerdócio corrompido. O que é isso?
Lembra que tem sacerdotes? Os sacerdotes estão corrompidos. A gente tem falado no livro de Juízes que cadê o tabernáculo? Ué, cadê os descendentes de Arão, gente, para botar ordem nessa bagunça? Estavam corrompidos. A primeira sessão que a gente vai ver aqui, que é o capítulo 17 e 18, vai narrar a migração dos danitas, que é o pessoal da tribo de Dan, centrando-se em um levita errante. O que que é errante? Alguém que está andando procurando um lugar, tá? Sem uma autoridade religiosa estabelecida, os sacerdotes atuam conforme sua vontade. Sacerdote não pode agir conforme a sua vontade. Ele tinha a lei, lembra? Que Moisés havia recebido do Senhor, revelando como a ausência de estrutura leva ao desvio espiritual. Se não tem uma estrutura, se não tem a palavra, se cada um faz o que acha. Ah, hoje eu olho aqui, interpreto aqui. Ah, é do jeito que eu achei que é. Ah, eu não gostei dessa parte, eu pulo. É assim que estava acontecendo. Eles estavam fazendo, estavam corrompidos. Vai levar o quê? Ao desvio espiritual. O levita, o que que ele tinha que ser o levita? Ele tinha que ser guardião da fé, mas ele vai se tornar cúmplice da idolatria de Mica, que a gente vai estudar no capítulo 17. O levita, ao invés de chegar para Mica e corrigir, ele vai ser cúmplice. Isso vai mostrar que a corrupção havia chegado no sacerdócio, no meio dos levitas. Esse caos social vai levar ao quê? A violência e a anarquia. Já é a segunda parte, do capítulo 19 até o 21. É uma história perturbadora, é uma das histórias mais terríveis. Vai narrar o estupro de uma concubina de um levita durante toda a noite. Ela vai ser morta, vai ser esquartejada. Isso vai levar a uma guerra civil entre as tribos. A gente já explicou o que é uma guerra civil, tá? Volta lá no estudo passado. E isso vai escalonar cada vez mais, aí vai entrar numa briga terrível, vai resultar no final de tudo numa briga entre os próprios irmãos, que é chamado de guerra civil. Como que vai ser o diagnóstico, né? A gente pode falar que é um diagnóstico, é igual quando alguém está doente, vai ao médico, o médico fala assim, então, estou com seus exames e nós temos o seu diagnóstico. Qual é o diagnóstico final do livro de Juízes? Esse epílogo final aqui enfatiza que naquela época não havia rei em Israel. E cada um fazia o que lhe parecia bom. Deus permanece em silêncio. E os israelitas carecem de capacidade para fazer justiça. Nenhum líder possui força moral suficiente para unir as tribos no culto ao Senhor. Ninguém vai conseguir fazer isso no livro de Juízes. O epílogo funciona como resposta às perguntas que estão implícitas, quer dizer, escondidas, né? O que sucede quando se procura viver sem Deus? O que acontece quando cada um faz o que é bom aos seus olhos? A narrativa demonstra que a anarquia espiritual inevitavelmente produz anarquia social, justificando a necessidade de uma monarquia que restaure a ordem e a fidelidade a Deus. O que que vai acontecer? Na frente, a gente vai ver o povo pedindo um rei. A gente vai ver chegar Samuel mais na frente, mas o povo ainda vai dizer: queremos um rei como as outras tribos, queremos um rei, queremos um rei. Eles vão querer um rei. Esse caos moral e religioso retratado no Epílogo de Juízes encontra sua solução não em um monarca humano, quer dizer, não em um rei humano, mas no Rei eterno que governa com justiça perfeita e estabelece seu reino através da redenção. O nome dele é Jesus. Quando a gente olha em volta e vê essa bagunça, tanta tristeza, tanta violência, falta de moral, anarquia, caos religioso, nunca foi tão atual. A Bíblia é sempre atual. O livro de Juízes é muito atual. Toda a Bíblia é atual. O que nós estamos estudando é atual. Se você
parar um pouquinho para olhar em volta, nós estamos vivendo, infelizmente, o livro de Juízes de novo, e de novo, e de novo. O que que isso aponta? Nós precisamos de Jesus. Jesus está às portas. Ele está voltando. Nós que cremos nisso, devemos nos alegrar, dizer: Maranata, vem, Senhor, levantar os olhos para o céu e agradecer, e dizer: Senhor, aguardamos ansiosamente o seu retorno. Teve uma vez que eu ouvi, e alguns pensam assim, infelizmente, que desejar a vinda do Senhor, que o Senhor venha estabelecer o reino dele, é covardia da igreja, que a igreja quer fugir do problema. Eu não concordo com isso. Pode até haver algumas vezes que a gente se entristeça tanto com esse caos todo, com esse tempo de juízos que a gente está vivendo, que a gente ore e peça: Senhor, vem logo para acabar com isso. Com certeza, muitas, muitas e muitas vezes. Mas o nosso coração, a nossa mente transformada, o que que nós oramos na verdade? O que que nós pedimos? Estabeleça o teu reino, a tua justiça, porque será melhor para todos. Teremos um tempo melhor aonde a sua promessa vai se cumprir. Nós queremos viver o tempo de Cristo na terra, aonde nós teremos dos nossos olhos toda a lágrima enxugada, não haverá dor, não haverá choro, não haverá morte, não haverá caos religioso, moral, nem violência. É por isso, e para poder estar com o nosso Senhor. Nós desejamos que o Senhor venha e dizemos: Maranata, vem, Senhor, não é por covardia, não é por medo, mas é porque nós amamos a Cristo. Desejamos que o reino dele seja estabelecido, sim, porque aqui está a lei do reino do Senhor. Estamos procurando viver a lei do reino do Senhor e queremos que o rei venha. Venha sim buscar a igreja, venha estar conosco, venha mudar a história de toda a humanidade. Na segunda-feira que vem, se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos continuando o livro de Juízes e estaremos falando na segunda parte do livro de Juízes, capítulo 17. Em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. A gente tem alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu olhar aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu consigo descer esse negócio, gente. Eu sempre me enrolo aqui. Eu não sei por quê. Ai, vamos ver aqui. Temos amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e agradecer. 10:02, gente. Olha, eu tô bem, tô chegando lá. Conseguindo concluir no tempo. Amém? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela tua palavra tão pontual e tão poderosa. Quero lhe pedir perdão pelos pecados da igreja, aonde, Senhor, eu me incluo. Quero lhe pedir perdão todas as vezes que esquecemos o nosso chamado. Quero lhe pedir perdão todas as vezes que desistimos, que não obedecemos a ti. Eu quero lhe pedir perdão todas as vezes que não fomos amáveis, que amamos a violência. Quero lhe pedir perdão, Senhor, todas as vezes que achamos divertido quando o nosso inimigo sofreu. Pai, eu quero lhe pedir perdão todas as vezes que não amamos o nosso inimigo. Quero lhe pedir perdão todas as vezes que amamos apenas aqueles que nos amam. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a igreja da terra. Muda-nos, nos transforma, nos posiciona. Que nós, Senhor, possamos viver, ser espelho da tua glória, da tua graça e do teu amor. Pai, não nos deixa agir como no tempo dos juízes. Muda-nos. Eu sei, Senhor, somos falhos e o Senhor nos usa. Mas, Pai, não nos deixe nos perder, eu lhe peço. Visita cada casa, cada coração. Muda nosso pensamento e as nossas atitudes, para que os que estão à nossa volta, Senhor, venham ver o amor de Cristo em nós. E nessa noite, Senhor, eu quero encerrar esse estudo dizendo: Maranata, vem, Senhor.
Aguardamos, Pai, desesperadamente, ansiosamente, o dia em que te veremos face a face. Olharemos nos seus olhos e não seremos consumidos, porque o pecado não estará mais em nós. Dizemos, Senhor, Maranata, não por medo, Senhor, do sofrimento ou da dor, porque o Senhor está conosco, mas dizemos, Maranata, porque, Senhor, queremos que o teu reino seja estabelecido. Pai, o nosso coração se alegra, porque o Senhor está às portas. Nos faz, Senhor, vigilantes, firmes, alertas, despertos, com as nossas lamparinas acesas, que não estejamos, Senhor, distraídos e que não nos falte o óleo, para que quando o Senhor vier, estejamos, Senhor, acordados e te esperando. Quero lhe agradecer por cada vida. Toma nossa semana em tuas mãos e restaura as nossas forças. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo mais uma vez. No nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a pastora Flávia, a Ana, o Anderson, diaconisa Dineia, diaconisa Fabiana, Fátima, Felipe, diácono Johnny, a pastora Leia, o Luiz, nossa querida missionária Teresa, pastora Val, presbítero Jones, glória a Deus, venceu, faz um estudo. Glória a Deus, gente, muito obrigado. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Segunda-feira estaremos de volta. Vai lá no nosso canal no YouTube, nos ajuda, compartilha, põe um comentário, ajuda a gente, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, um bom descanso. Até segunda-feira.